toda essa história do Banco Master, Banco Voiter, Banco Will, vários bancos aí indo parar na fila do FGC, você deve estar se perguntando qual banco é de fato seguro para investir. Porque a gente sabe que o FGC hoje é um FGC mais frágil do que era antigamente, depois de um choque aí de 50 bilhões de reais desses bancos que acabaram caindo logo após a queda do Banco Master. Então, o FGC, que tinha uma liquidez de 120 bilhões, agora está reduziu em 50 bi a liquidez dele, então está em torno de 80, 70 e alguma coisa a liquidez. Então, tomou um hit importante, né? Agora um novo banco se quebrasse, né? Já ia pesar bastante aí na liquidez do FGC. Então, acho que para 2026 nunca foi tão importante escolher emissores seguros, emissores que não vão te dar problema, que você não vai parar na fila do FGC e tudo mais. Antes de eu falar quais esses 3 CDBs, eu vou reafirmar aqui uma coisa importante, que crédito sempre vai ter risco. Isso, às vezes as pessoas me perguntam, e qual banco que não tem risco nenhum? Não existe, tá? Até Itaú tem o seu próprio risco. Todo banco vai ter risco. Sempre que você quiser ganhar acima da taxa Selic, você vai ter que correr risco. E quanto mais risco você corre, maior vai ser o retorno daquele CDB. Então você tem que medir a ganância que você tem de querer uma rentabilidade maior com a sua vontade de tomar ou não aquele risco, entendendo que se paga mais, é mais arriscado. Então aqui eu selecionei 3 ideias que não vão ser as que mais pagam da sua corretora, se você for fazer lá a lista, não vão ser as que mais pagam, óbvio, mas também são bancos que eu considero super seguros, que a chance de dar algum problema é bem mais baixa, tá? Então eu pondero risco-retorno e aí eu escolho o que eu acho que é o equilíbrio entre risco e retorno, tá? E aí é isso que eu vou recomendar para vocês. Então o primeiro nome que eu recomendei aqui para vocês é um CDB do Daicoval, de liquidez diária, então você pode sacar a qualquer momento, a 104% do CDI. Marília, mas 104 é muito pouco. Mas já é mais do que o CDI, né? Já é mais do que paga um Tesouro Selic. Além disso, o CDB não tem a taxa da B3 de 0,20, então já é, né, significativamente mais do que você ganharia, por exemplo, num título Tesouro Selic ou num fundo Selic Simples e assim vai. E tem liquidez diária. E a liquidez diária é muito importante, é um ativo muito valioso. Por quê, Marília? Porque você pode mudar a sua posição a qualquer momento. Então aconteceu alguma coisa com o Daicoval, ou teve uma crise no Brasil, uma crise de crédito no Brasil, porque os juros ficaram muito altos por mais tempo, você saca lá a qualquer momento e muda a sua posição e vai para o Tesouro Selic, ou vai para imóveis, ou vai para dólar, enfim, você consegue mudar, você tem essa flexibilidade de reagir ao que está acontecendo. Se você está com um CDB de 2 anos, você não tem flexibilidade alguma para reagir. Então, a liquidez diária, ela é um bem muito valioso, né? Então, ela custa em termos de rentabilidade. Mas o Banco Daicoval é um banco que a gente gosta bastante, é um banco que atua em empresas não as grandonas, né, nas médias e pequenas, então empresas um pouco mais arriscadas, digamos assim, que tem mais dificuldade de conseguir empréstimos em Itaú, Bradesco, nesses bancões que vão para as mais seguras, mas em compensação, ele é um banco que atua muito bem neste nicho específico dele, faz muito bem isso durante vários anos. Por quê? Porque busca mais garantias, né? Pede mais garantias, às vezes de um imóvel, de um recebível, vai travando e tal. E aí consegue ter um spread maior, né? Como ele empresta para empresas mais arriscadas, pede um spread maior. E aí consegue rentabilizar muito bem esse balanço já há vários anos. Tem alavancagem controlada, tem sempre receita, lucro e tudo mais. Então é um banco que a gente acha que bem seguro, tá? Então, quer um dinheiro para sua liquidez diária, 104 do CDI, Daicoval, aplicação mínima de R$1.000 e máxima de R$5.000, com vencimento em fevereiro de 2027, tá? E onde é que eu acho esse CDB, Marília? Na própria plataforma da Daicoval. Número 2, LCA do Banco ABC. Lembrando que LCA tem isenção de imposto de renda, tá?
Então é uma LCA também com liquidez diária, mas liquidez diária só a partir de 6 meses, né? 188 dias, a 92,5% do CDI, que é o equivalente a um CDB, né? Para comparar com o do Daycoval, é equivalente a um CDB de 112 do CDI, tá? Então ela é liquidez diária, só que você tem que esperar os primeiros 188 dias e tem vencimento em fevereiro de 2028, mas antes disso ela adquire liquidez diária e você já pode sacar se você precisar. E falando um pouquinho sobre o Banco ABC, também é um banco que a gente gosta muito aqui. Ao contrário do Daycoval, que trabalha com empresas médias e pequenas, o ABC briga com os bancões pelas empresas grandes, né? Então ele é como se fosse uma alternativa de diversificação para essas empresas grandonas que pegam empréstimo em vários bancos diferentes. E ele também atua muito bem no setor dele, com rentabilidade, com alavancagem controlada. E é um banco que a gente gosta muito já há bastante tempo. Então, essa LCA tá bem bonitinha. Inclusive, essa LCA rendendo 112, rende muito mais do que o fundo de crédito que muito provavelmente você está investido se você é um cliente de bancão, né? Porque os bancões fazem isso, eles montam fundo de crédito, às vezes para investir em letra financeira de banco seguro e tal, não sei o quê, e cobram uma taxa de administração por isso, né? Então você está num fundo de crédito que rende aí o seu 107 do CDI, por causa da taxa de administração, sendo que você podia estar numa LCA diretamente investida por você no Banco ABC por rentabilidade equivalente de 112% do CDI. Então, por isso que eu realmente acho que não faz o menor sentido estar num fundo de crédito no momento atual, tá? E você pode achar uma LCA dessa do ABC disponível diretamente na plataforma do ABC. Ah, Marília, mas eu tenho XP, BTG e tal. E aí não vai ser essa taxa, porque eles vão cobrar um spread para distribuição, né? Então você não vai achar por essa taxa. Nessa taxa tem que ser na plataforma do ABC. E é sempre importante fazer esse vídeo, porque daí, quando a gente recebe as carteiras das pessoas que estão querendo ir para Wealth, né? Que a gente dá uma olhada, começa a falar na primeira conversa já sobre a carteira, vem às vezes CDBs de bancos muito arriscados, ou às vezes vem muito fundo de crédito, é isso que a gente está vendo recentemente, muito fundo de crédito com rentabilidade baixa, né? Então é um risco-retorno ruim, porque tem rentabilidade de tesouro direto, mas você está correndo risco de crédito. Então é muito legal você ter essas alternativas, né? E se você quiser também, claro, que a gente dê uma olhada na sua carteira aqui, inclusive a primeira olhada é totalmente sem compromisso, vou deixar o link aqui embaixo, traz a sua carteira para cá, a gente dá uma olhada, a gente já conversa com você o que a gente acha que poderia mudar, qual emissora a gente acha que não tá legal, né? Qual título de dívida, qual estratégia você poderia usar. Ah, não, quero criar uma offshore, quero pensar em sucessão, enfim, a gente ajuda você a bolar todo esse plano. Então, vou deixar um link aqui embaixo, lembrando que a Wealth é para patrimônios acima de 1 milhão. E por último, temos o CDB do Banco Votorantim, né? O Banco Votorantim, um CDB aí a 103,20% do CDI. É uma taxa um pouquinho mais baixa, né, do que a taxa aí de liquidez diária do Daycoval. E este não tem liquidez diária. Então ele é pior do que os outros dois, né? Porque não tem liquidez diária e o vencimento é só em fevereiro de 2029. Mas quando você vai montar uma carteira de CDBs, é muito importante que você diversifique os nomes, né? Por mais que você ache um banco ou outro seguro, nunca dá para você investir tudo num só. Então eu coloquei aqui como alternativa, tá? Então é 103 do CDI, fevereiro de 2029 o vencimento, e esse você consegue achar, por exemplo, numa plataforma de uma grande distribuidora, como BTG, por exemplo, você consegue achar um CDB desses. E o Banco BV também é um banco que mostra um crescimento da carteira de crédito super consistente, com alavancagem controlada e rentabilidade também bem consistente, então é um dos bancos que a gente recomenda como comprar. E é isso, pessoal. Então são esses 3 CDBs que eu recomendaria para vocês comprarem de 2026. Lembrando que vai ser um ano que você vai ter que tomar um cuidado extra com todos os seus produtos de crédito privado, tá bom? Um abraço a todos e até a semana que vem.